Será que a média social não deve ser o paradigma de estudo de um determinado tema? Não deve ela servir como base para a solução de um problema? O que podemos aprender com a média acerca da felicidade? A ciência em geral tem se pautado em algo extremamente maléfico, muito bem apresentado pelo professor Shawn Achor, denominado culto da média. E é isso que a gente vai discorrer hoje. O que é se basear na média? E algo um pouco mais maléfico do que isso. Nestes dias a gente tem escrito acerca do tema felicidade. E fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. A abordagem típica para compreender o comportamento humano sempre foi analisar o comportamento ou o resultado médio. No entanto, do meu ponto de vista, essa abordagem equivocada criou o que chamo de o culto da média nas ciências comportamentais. Se alguém fizer uma pergunta do tipo: em quanto tempo uma criança consegue aprender a ler em uma sala de aula? A ciência muda essa pergunta para: em quanto tempo, em média, uma criança consegue aprender a ler em uma sala de aula? Com isso, ignoramos as crianças que aprendem a ler mais rapidamente ou mais lentamente e adaptamos as aulas tendo em vista a criança mediana. Esse é o primeiro erro cometido pela psicologia tradicional. Se nos limitarmos a estudar a média, permaneceremos meramente medianos. A psicologia tradicional ignora conscientemente os valores discrepantes, porque eles não se encaixam no padrão. Eu procurei fazer o contrário. Em vez de excluir esses valores discrepantes, busquei aprender com eles. Os grandes atores desta vida, que se transformam em verdadeiros referenciais, nunca devem pautar o seu galgar pela média da humanidade. Pelo contrário, eles devem servir como influenciadores para fazer com que outras pessoas sejam impactadas por um estilo de vida que supera a mediocridade da média. Michele Lima, com extrema propriedade, enfatiza que viver na média é consolo para os fracos. Liberte-se da média e viva tudo aquilo que você é capaz de viver de forma extremamente feliz. Contudo, há algo ainda pior. A ciência e a sociedade, possuindo um foco na negatividade como padrão de estudo empírico para tentar buscar efetivamente uma vida mais feliz para o corpo social, então, mais uma vez, as brilhantes palavras do professor Achor caem como uma luva. É verdade, existem pesquisadores na área da psicologia que não se limitam a estudar apenas o que é mediano. Eles tendem a se concentrar naqueles que ficam de um só lado da linha mediana, abaixo dela. Esse é o segundo erro cometido pela psicologia tradicional. Naturalmente, as pessoas que estão abaixo do normal são aquelas que tendem a precisar de mais ajudas para serem afastadas da depressão, do abuso de álcool ou do estresse crônico. Em consequência, os psicólogos justificadamente dedicaram um considerável esforço estudando como poderiam ajudar essas pessoas a se recuperarem e voltarem ao normal. No entanto, por mais valioso que seja esse trabalho, ele só revela metade da realidade. Você pode eliminar a depressão sem tornar a pessoa feliz. Pode curar a ansiedade sem ensinar a pessoa a ser otimista. Pode fazer uma pessoa voltar a trabalhar sem, no entanto, melhorar seu desempenho profissional. Se você só luta para reduzir os aspectos negativos, você atingirá a média e deixará passar irremediavelmente a oportunidade de superá-la.
Você pode aprender a vida inteira estudando a gravidade sem aprender a voar. O padrão de manter o foco no negativismo, no negativo, permeia não apenas nossas pesquisas e instituições de ensino, como também a nossa sociedade. Ligue o noticiário da TV e a maior parte do tempo de transmissão é dedicada a acidentes, corrupção, assassinatos, abusos. Esse foco no negativo ilude o nosso cérebro e leva a acreditar que essa relação com a desesperança é a realidade. Não é saudável, nem cientificamente responsável nos limitarmos a estudar a parte negativa da experiência humana. O foco é proveniente de uma mentalidade. Esta define a visão. A visão frutifica uma ação. Pois bem, quando o foco está no negativo, certamente produzirá negatividade. Porém, ao experimentar o positivo, certamente a felicidade florescerá. Então o que eu quero falar com isso é que existe uma nova vida para ser vivida, em que você não se adapta aos padrões impostos pela sociedade. Isso que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 12, no versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que ele está explicando aqui é que a gente precisa, para sermos de fato felizes, sairmos da média, sairmos da mediocridade, é nos relacionarmos com a presença de Deus. E olha o que ele fala no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que haja uma verdadeira metanoia, ou seja, uma mudança radical de pensar, inspirada pelo Espírito Santo através de uma vida relacional com Ele, frutificando assim em atitudes de vida que superem a média social, vivenciando dessa forma a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que certamente fará de mim e de você, do homem, um ser humano extremamente feliz, porque é a presença de Deus que está no nosso coração, influenciando essa vida relacional que frutifica e que daqui de dentro brota em extrema felicidade. Que esse relacionamento com Deus, que essa intimidade com o Papai, faça tanto o meu quanto o seu coração a nós sairmos da média, a nós sairmos da mediocridade e viver uma vida de intimidade profunda com a presença de Deus como nosso foco total. Que o foco na positividade, que essa positividade seja chamada Jesus Cristo e que Ele possa florescer e frutificar no meu e no seu coração a cada dia. Um grande abraço para vocês. Tenham um excelente dia e seja feliz vivendo intimidade com o Papai.